A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Peço que vocês possam abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. A palavra do Senhor diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pai amado, esse momento, Senhor, é um momento que nós nos calamos para que Tu fales. Usa da minha vida, que eu me cale nesse momento, Pai amado, de tudo aquilo que está em mim, mas o Senhor, Pai amado, o Teu Santo Espírito que fala através da minha vida, alcance a cada vida, Senhor Deus, que ouve nesse momento, sendo da igreja, amigos e pessoas que estão ao nosso redor, que ouvem a Tua palavra, e eu creio que a Tua palavra, Pai amado, alcançará o propósito desejado por Ti. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses tempos de pandemia, de reclusão, de fechamento, muitas vezes eu me coloco e fico pensando: Senhor, o que Tu queres com essas coisas? E a palavra diz aqui, meus irmãos, que tendo por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, ou seja, Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, que Deus, quando Ele fez o homem, Ele fez ali a mulher, Ele viu que não era só bom, era muito bom. Então a alegria do Senhor, né, que a criação dEle, nós, em todo o tempo, a gente louva e engrandeça o nome dEle. E nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando, nesse tempo que nós estamos até presos, nesse tempo que nós estamos vivendo essa pandemia, essa doença, essa enfermidade, muitas pessoas na nossa cidade, nós pensamos: Senhor, qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é que quando a gente sair das nossas casas, a gente não saia e não retorne mais do mesmo modo. A gente seja transformado pelo poder do Evangelho do Senhor. Não seja mais da mesma forma como eu pensava, mas como Cristo pensa. Da mesma forma como eu andava, mas que eu comece a caminhar e comece a esmerar e comece a ser aperfeiçoado cada vez mais pelo Senhor. E assim também na tua vida, meu irmão. Todos nós passamos por lutas e tribulações e momentos que a gente fica pensando: Senhor, eu estou passando por tanta luta e tribulação e acontece justo isso agora. Alguns perdendo emprego, outros enfermos nas famílias, doentes. E a situação que nós pensamos é: e agora? O que vai acontecer? E a palavra que nós falamos aqui, lemos hoje, diz assim: tendo por certo isso, ou seja, Ele é o alfa e o ômega, aquele que começa e termina, aquele que deixa, meus irmãos, permite que coisas aconteçam. E a palavra diz assim, que traz a ferida, mas também cura e sara. Aquele que permite que coisas aconteçam na nossa vida para um propósito maravilhoso, para algo grande acontecer em nós, para que o nome dele seja, mais uma vez, conhecido entre as nações, conhecido entre os povos, conhecido entre as pessoas. Aperfeiçoar, quando nós olhamos no dicionário, quer dizer assim: aprimorar-se, esmerar-se, completar, terminar aquilo que está incompleto. Mas a palavra no grego, olha só que eu queria que você prestasse muita atenção no que diz agora. No grego, essa palavra aperfeiçoar, ela quer dizer assim: o que forma com as mãos. Então presta bem atenção que Deus, nesse momento, Ele está forjando um novo Marcel, uma nova Fernanda, um novo Christian, um novo Rafael, um novo Zé Henrique, uma nova Silene, uma nova Silvia. Deus está aperfeiçoando a obra dele em nós, irmãos. Então seja assim, a palavra diz assim: o que forma com as mãos. E quando a gente lê um texto lá no livro de Jeremias, a palavra do Senhor, todos conhecem, capítulo 18, conta que Deus estava indignado com o povo dele, né? O povo de Deus havia traído o Senhor, tinha deixado os princípios de Deus. Então Jeremias, ele não se conformava com aquelas coisas que estavam acontecendo. Deus chama Jeremias então e fala: Jeremias, vai você e desce, levanta e vai até a casa do oleiro. E Jeremias então, ele vai até um oleiro, né? Todos conhecem, aquele que fabrica o vaso com as mãos. E Jeremias, quando está chegando nesse lugar, ele vê que o oleiro está fazendo o vaso, e o vaso se desmonta, quebra, né? O vaso ali
se arrebenta nas mãos, se quebrou nas mãos do Senhor. E com aquela mesma massa, ou seja, ele fez um vaso novo. E o Senhor diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, diz o Senhor. Ou seja, Deus está trabalhando na nossa vida, nos formando, nos capacitando cada vez mais, irmãos, para o uso dele. Ou seja, para apresentar cada vez mais esse evangelho maravilhoso, para mostrar às pessoas aí fora, né, que ele é vivo, que ele é fiel, que ele nos levantou, meus irmãos, e que aquele que começou essa boa obra na minha vida, a palavra diz que ele vai aperfeiçoar até o fim, ou seja, até o dia de Cristo. Nessa palavra, irmãos, eu queria dizer algo para vocês. Ela diz algo assim: o que forma com as mãos, ele está nos ajustando e ele está colocando em ordem as coisas. Ou seja, Deus está trabalhando dentro da minha vida e dentro da tua vida nesse momento. Eu tenho que crer nisso. Ele está trabalhando aqui dentro de nós porque nós cantamos agora, Salmo 139, ele nos conhece, ele nos sonda, ele trabalha, ele sabe o que é necessário, né, para que a gente seja um verdadeiro cristão. Ou seja, ele está trabalhando na nossa vida. Então, a primeira coisa que acontece, ele está nos ajustando, ele está colocando em ordem todas as coisas. Em segundo lugar, essa palavra de aperfeiçoar, quer dizer, ele está nos equipando para um propósito determinado. Glória a Deus por isso. Ele está equipando as nossas vidas, ele está nos dando armas. E as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são carnais. Elas são espirituais, elas são poderosas do Senhor, para quebrar todo tipo de fortaleza que se levanta contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: a fim de aperfeiçoar os santos, para a obra da edificação do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, irmãos, nós sabemos que Deus está trabalhando na minha vida e tua vida, mas está pensando nesse momento: mas eu estou preocupado com as lutas que eu tenho, com os problemas, com as aflições. Mas Deus assim mesmo quer usar da tua vida. Eu vou dizer para você, eu sei que nos momentos mais difíceis da minha vida, meus irmãos, foi o momento que Deus mais usou da minha vida. Sabe por quê? Nos momentos difíceis, nos momentos de lutas e aflições, nós nos tornamos totalmente dependentes do Senhor, nosso Deus. São os momentos que a gente depende só de Deus. Você busca ajuda aqui, você não alcança, você busca ajuda ali, você busca ajuda achando que você vai tentar uma ajuda, mas você sabe que o teu socorro bem presente, ele só vem do alto, só vem de cima. E Deus faz assim conosco também. Ele trabalha, ele está trabalhando, nos forjando, capacitando para algo grande dele na nossa vida, que é a edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja que está na face da terra. Sei que tem muitas pessoas me ouvindo nesse momento, são evangélicos, pode ser espírita, católicos, pessoas que estão ouvindo, mas eu quero dizer para você que é um propósito tremendo, que é anunciar Jesus Cristo. A palavra de Deus fala isso, a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. As tribulações, meus irmãos, que nós achamos que passamos, ao Salmo 115, que o presbítero Rafael acabou de ler. Ele diz assim: o Senhor se lembrou de nós e nos abençoará. Muitas vezes nas horas no momento de luta, a gente acha que a gente está sozinho, que Deus esqueceu da gente. Que Deus simplesmente abandonou as nossas vidas. Então nós vamos esfriando, nós vamos deixando, nós vamos largando as coisas dele. Nós vamos deixando todo aquele processo de santificação, processo do qual nós estamos passando agora, porque a gente fala, não vale a pena. E eu quero dizer para você que vale a pena sim, e vale muito a pena, porque se Deus está trabalhando e Deus está moldando as nossas vidas, como diz a palavra, Ele está aperfeiçoando cada vez nós até o dia de Jesus, é porque há uma verdade, que Ele sim, Ele faz essa obra, e há uma verdade final, que Jesus Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Ele diz isso. Que o desejo de Jesus em oração para o Pai foi para que nós estivéssemos onde Ele estiver, para que a gente um dia, todos nós com o corpo glorificado, estando na presença do Senhor, poder ver a glória de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa que Ele deixou para nós. Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 7, ele diz assim: assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado, provado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Esse versículo que eu acabei de ler, ele é totalmente ligado, irmãos, ao versículo que nós lemos.
aperfeiçoará até a volta, até o dia de Jesus Cristo. Muitas pessoas brincam, muitas pessoas falam assim, mas o que é isso? Jesus voltar novamente para buscar a sua igreja? Nós estamos passando por um processo, irmãos. Talvez você olhe para fora e fale, o mundo está cada dia pior. O mundo está cada vez mais imoral. As pessoas cada vez mais imorais. As pessoas cada vez mais perdendo o amor, o afeto, perdendo tudo isso. Mas o Senhor deixou para a minha vida e a tua vida que essa apostasia que alcança muitos não vão alcançar a nossa vida. Se você crê, meus irmãos, em Jesus Cristo e tenha certeza que Ele vai mudar a tua vida, assim, Ele começou a boa obra e nesse momento está aperfeiçoando. Nesse momento de luta tua, Ele está moldando a nossa vida, Ele está com as mãos dEle. E sabe o que acontece? Quando o oleiro ele pega ali o vaso, ele está trabalhando, o oleiro ele coloca as mãos por dentro do vaso e ele sente o vaso virar na roda e vê imperfeições, ou seja, pedrinhas. Ele olha ali coisinhas que tem no vaso e ele vai tirando. Ele vai colocando a mão por dentro e ele vai tirando. A mesma coisa acontece conosco, porque Deus disse assim, como o vaso na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Então Deus está trabalhando na minha vida e na tua assim também. E Ele vai tirando as coisinhas, sabe, que nos afastem dEle, que deixem com que a gente fique frio. O amor, né? A palavra diz assim que o amor de muitos nesse tempo vai esfriar. E o que a gente está vendo hoje? As pessoas egoístas, preocupadas cada uma em si mesmo, não estão mais preocupadas com o outro, com o meu irmão, com pessoas que estão... Irmãos, nós temos que estar em todo o tempo orando, intercedendo, preocupados com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, pessoas que são amigas que eu conheci há pouco tempo, mas que eu conheço também. São pessoas que Deus coloca em nossa vida para ser abençoados por mim, para ser abençoados por cada um de nós, irmãos, para que a gente traga uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para a vida delas. Muitas vidas ficam temerosas, pensando é tanta luta, é tanta coisa, mas sem Cristo é impossível, irmãos, de você estar vencendo o mundo. Sem Jesus no teu barco é impossível, meus irmãos, que você vença. A palavra do Senhor diz que aquele barquinho dos apóstolos estava sendo açoitado pelas águas, açoitado pela tempestade. E Jesus estava dormindo no barco. E eles começaram a tentar pelas forças deles ali, cada um tentando mexer ali na vela, e mexendo ali ou aqui, tentando remar para lá ou para cá, e não dava certo. E as ondas encobriam o barco, e Jesus estava ali deitado, cansado. Mas eles vão lá e despertam Jesus, e dizem assim, Senhor, não importa, nós vamos morrer. E o Senhor, naquele momento, Ele levantou a destra dele, a mão dele, e aquietou aquela tempestade. O Senhor tem poder nesse momento, para aquietar toda a tempestade que está se levantando contra a tua vida. Para aquietar teu coração, porque a palavra diz onde ele vem, meus irmãos. Duas coisas Jesus traz. Ele traz a alegria e a paz, que excede todo o entendimento. Se você tivesse uma barraquinha e montasse um comércio dizendo, eu vendo paz, a fila que ia procurar esse comércio que vende paz, irmãos, ia transpor todas essas filas que a gente está vendo aí, de lotérica, disso, daquilo. Porque as pessoas buscam isso. Mas a verdadeira paz só encontra, irmãos, quem conhece Jesus. Ou seja, é o tempo de eu abrir a porta do meu quarto, é o tempo de eu me derramar perante Ele e falar, Senhor. E parar muitas vezes, sabe do quê? Eu fico olhando e pensando e falar assim, eu vou para um culto, ou você, católico, vai para uma missa e fala assim, se tal pessoa tivesse aqui, seria bom para ela ouvir essa palavra. Não! O Senhor está usando do padre, do pastor, de alguém lá para falar com você. É nós que precisamos mudar. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos mudar. Não é a pessoa que não foi, porque Deus fala com pessoas que vão, meus irmãos, que estão perante Ele em espírito e em verdade. E assim Deus usa das vidas e fala com elas. Então eu quero dizer para você, se Ele começou a boa obra, Ele vai terminar, a palavra diz. Aperfeiçoará. E muitas vezes nós não entendemos, né? Porque a palavra diz isso. Que não importa o que aconteça, né, irmãos, com a minha vida e a tua vida, essas aflições que vêm, tudo que está acontecendo, há um propósito de honra de Deus através das nossas vidas, mas não para honra própria nossa, não para que eu seja reconhecido, mas para que Jesus, que fez algo na minha vida, algo maravilhoso, que foi me salvar,
o nome dele seja glorificado, o nome dele seja reconhecido em todo o tempo. Porque ele é o princípio e o fim, ou seja, se ele veio, ele vai voltar. Então todas as vezes que nós ouvimos falar acerca de tribulação e luta, há uma promessa final dizendo que ele voltará, que ele vem nos buscar, que ele vem nos salvar, que ele vem nos socorrer, que ele lembra das nossas vidas, ele não se esquece de nós, que ele nos abençoa, que ele nos ama. Deus fala isso conosco. Você pode estar nesse momento, meus irmãos, chorando, mas ele está te moldando. Você pode nesse momento estar clamando e dizendo: Senhor, e agora? Quero dizer algo para vocês, irmãos. A palavra diz no livro de Apocalipse: Ele, Jesus, enxugará do nosso rosto toda lágrima. Essa lágrima, essa luta, esse momento vai passar, gente. Tenha certeza disso. Vai passar. Porque maior é o Senhor na minha vida e na tua vida. Nesse momento, Pai amado, eu quero orar, interceder por todas as pessoas enfermas. Pessoas que nesse momento estão na UTI, no hospital. Se existe alguém da nossa parentela, da nossa família, Senhor, no meio dessa enfermidade, dessa pandemia, eu peço que o Senhor, nesse momento, Pai, visite cada vida. Traga não só o conforto e a paz e a alegria, mas também a tua cura. Vem, Senhor, se revelando através de cada um, visitando. Nesse momento, o Senhor pode isso. Entrar em cada sala de hospital, em cada quarto de hospital, em cada casa. E a tua destra bendita, Senhor, alcançando essas vidas e tocando nelas para que sejam curadas pelo poder do Senhor. E só pretendemos uma coisa, Senhor, que o teu nome seja glorificado e reconhecido em todo o tempo. Peço, Pai amado, pela vida de muitos que estão enfermos. Peço pela vida dos idosos, Pai amado, que têm sofrido por não sair das casas. Peço pelas famílias, Pai, em especial nesse momento, pela casa do presbítero Zé Henrique. Pela vida, Pai amado, do teu filho, Senhor, toca nele, cura ele, Senhor. E que, Pai amado, não só curado no corpo físico, mas também na alma. E quando ele sair dali, Senhor, seja um vaso nas tuas mãos, usado de uma forma maravilhosa e poderosa por ti. Alcança também todos, Pai amado, que estão ouvindo nesse momento. Muitos que estão pensando no trabalho, Senhor, em portas fechadas. O Senhor é o Deus que abre portas onde não existem. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Pai amado. Pessoas que estão, Senhor, com causas na justiça. Pessoas, Pai amado, que estão com problemas insolúveis, Pai. Tu és a solução. Tu és a cura. Tu és o Senhor que pode todas as coisas e não há nada impossível para ti, Senhor. Peço nesse momento, Pai amado, protege e guarda os médicos, os enfermeiros. Guarda todos, Pai, em nome de Jesus. Alcança todos, Pai amado, para que não fiquem enfermos. Mas que através, Pai amado, disso tudo, o Senhor possa aperfeiçoar cada um, Pai amado, edificando o corpo de Cristo, edificando a tua igreja. Alcança todos, Senhor Deus, que cada vida hoje, ouvindo essa palavra, se muitos estão afastados do Senhor, Pai amado, hoje é um tempo de reconciliação. Que possam nesse momento em secreto entrar no quarto e derramar o coração perante o Senhor. E no findar da oração, que seja simples, Senhor, confessar, através da vida deles, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E toda a honra e toda a glória nós entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Nesse momento eu quero chamar os nossos irmãos lá na casa da diaconisa Silvia, que vão estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Peço que você não desligue, acompanhe conosco o louvor e cante conosco nesse momento. Deus abençoe a todos.